Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus ressuscita Lázaro, versículo 1 até o versículo 46. Versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 7. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Versículo 8. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Versículo 9. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Versículo 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Versículo 14. Então, pois Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Versículo 15. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Versículo 24. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisto? Versículo 27. Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 28.
E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Versículo 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Versículo 30. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorando, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se. Versículo 34. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Versículo 35. Jesus chorou. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Versículo 37. Alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Versículo 39. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Versículo 40. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Versículo 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Versículo 44. Eu que fora defunto, saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Versículo 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Os sacerdotes e os fariseus planejam matar Jesus. Versículo 47 até o versículo 57. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos o nosso lugar e a nação. Versículo 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis. Versículo 50. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Versículo 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos.
Versículo 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Versículo 54. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. Versículo 55. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Versículo 56. Buscavam, pois, a Jesus, e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Versículo 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Terminamos aqui o capítulo 11 do Evangelho de João. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece